Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos saber por que a sua chama gêmea corre. Então, provavelmente você é a chama perseguidora. E, bom, para quem não tá entendendo o que é chama gêmea, eu vou deixar alguns links aqui. Esse é um vídeo bem específico, tá? Eu senti essa vontade, né? Essa intuição de fazer um vídeo bem específico para chamas gêmeas. E, no caso, se você está assistindo, você deve ser a chama perseguidora, né? Então, o que a chama perseguidora deve fazer? Em primeiro lugar, parar de perseguir. Então, é bem simples assim, mas não é fácil de fazer, né? É como diria o Ítalo Ventura. Se você já conheceu sua... Ele não fala de chama gêmea, mas ele fala de reconquista. Então, como que você espera? Você espera vivendo, né? Não dá pra esperar esperando. Isso não dá, não é possível, né? Não vai fazer mal pra você. Mas se você por acaso conheceu já a sua chama gêmea, acha que conheceu, sente uma coisa muito especial, tão especial que assustou, né? Chama gêmea, e ela começou a correr. Uma das coisas que você tem que entender é que a chama gêmea corre não da outra chama, ela corre dela mesma. Porque quando ela conhece a chama dela, é tão forte que ela não consegue entender. E nada vai ser como antes. Enquanto ela não perceber isso, porque depois que você conhece, é muito difícil você voltar a ser como era antes, né? Porque quando você está diante da chama gêmea, muita coisa acontece. Inclusive essa quebra do ego, né? A chama gêmea, ela consegue identificar a sua real versão e você sente isso. E aí você acaba se transformando, né? Você mesmo acaba sabendo qual que é a sua real versão e para ser o que você antes da chama gêmea é praticamente impossível, né? Então por isso que a reação quando você conhece uma chama gêmea é tão forte que uma das chamas geralmente vira uma chama corredora, mas na verdade ela não está correndo da chama perseguidora, ela está correndo dela mesma, porque dessa compreensão que as coisas não vão ser como antes, né? Existiu algo assim tão forte que abalou as estruturas dela. De fato, ela tem que lidar com isso, com essa nova versão dela, né? Na verdade, ela foge dessa nova versão. Isso quando conhece. Agora, eu sinto que tem aqui também gente que não conheceu sua chama gêmea. E ela tá correndo ainda, porque ela precisa resolver muitas coisas. A chama gêmea que conhece, que já conheceu a outra chama gêmea, também tem que resolver coisas, né? Traumas, resolver muitos assuntos antes de reencontrar a chama gêmea. Bom, mas de qualquer forma, se você ainda não conheceu a sua chama gêmea, essa leitura também pode servir. Porque aqui eu vou ver qual é o principal. Por que a chama gêmea tá correndo de você, né? No caso, se ela já te conheceu, ela tá correndo porque, né, teve essa coisa muito forte, ou se ela não te conheceu, ela tá correndo porque ela tá resolvendo certos traumas e ainda não te conheceu. Ela não ativou a intuição a ponto dessa intuição guiar, digamos assim, de uma forma meio que sensória até você, né? De qualquer forma. Bom, então vamos ver aqui os montinhos. Eu vou ter montinho 1, pedrinha mais escurinha, 2, a pedrinha azul mais clarinha, e a 3, a pedrinha branquinha. Então vamos lá. Vamos saber por que essas chamas gêmeas estão correndo, né?
Tem umas que parece que estão numa maratona. Então vamos lá. Escolha aí os montinhos das suas pedrinhas. Vamos aqui pedir aos oráculos que mostrem quais são os principais desafios que a sua chama gêmea está encontrando na vida, está tentando se reestruturar, entender, para daí sim, depois que resolveu isso, poder, digamos assim, naturalmente te encontrar ou te reencontrar, né? Então, vamos aqui. Vamos lá, para quem escolheu o montinho 1. Vamos ver qual que é o principal obstáculo. Gente, aqui, a chama gêmea, a principal... Ai, gente! Muito interessante esses dois aqui no final da leitura, agora que eu tô reparando, né? Bom, aqui, o principal obstáculo dessa chama gêmea é que ela tem que lidar com certo complexo de inferioridade, né? Ela com certo... com excesso de perfeccionismo. Então, ela tem que se sentir boa bastante, né? Que aqui eu vejo que aqui o 7 de copas, quando vem a energia principal dela e o principal obstáculo, é que parece que ela não se sente boa o suficiente para estar do seu lado, né? Como se ela fosse imperfeita, assim, digamos, né? Como se ela tivesse buscando essa perfeição, que não existe na verdade, né? Então ela tem que lidar com essa como que eu vou dizer assim, com essa questão de autoaceitação. Aqui nessa primeira leitura eu vejo assim que ela tem que lidar muito com essa questão de autoaceitação, aceitar quem ela é, entender que ela, do jeitinho que ela é suficiente para estar com você, entende? Bom, e como que vai ter o desenrolar aqui dessa questão? A partir do momento que ela aceitar o ser dela mesma, né? Ela com ela mesma, ela vai ter muito mais vigor para resolver outras questões também que estão pendentes, para daí sim, junto com você, também vai ter um processo de resolver situações em conjunto aqui, para daí vocês terem uma estabilidade. Então, para quem não conheceu essa chama gêmea ainda, ela está num processo de autoaceitação, né? Então, o que eu recomendo? Faça muita meditação, oração. Tem meditações guiadas que são específicas, assim, como se fosse para você transmitir o seu pensamento, né? Então, trabalha com essa questão de autoaceitação dela mesma, sabe? Porque assim que ela se autoaceitar, aceitar quem ela não ter mais essas... Eu vejo que tem gente aqui, inclusive, que tem até crise de depressão, né, para alguns casos. Então, de repente, se você não conhece essa pessoa ainda, ela tá passando por esse processo de se aceitar no mundo. Então, o que eu indico aqui é muita oração, muita meditação, muita canalização de pensamento positivo. Se você conhece essa chama gêmea, dedique mesmo meditações de desenvolvimento mesmo pessoal para ela, de libertação, de traumas, de sabotadores. Eu sinto que tem muita gente aqui também tem o que chamam de a síndrome do impostor, né? Então, ajuda essa chama gêmea, mesmo que à distância, a trabalhar essa questão, tá? E também trabalhar essa questão com você mesmo.
né? Então, assim, se você não fez terapia ainda, procura fazer bastante meditação guiada no sentido, assim, de se autoconhecer mesmo, sabe? Do amor próprio mesmo. Busca esse amor que naturalmente você vai emanar essa energia de cura a partir da sua própria cura, né? Pra sua chama gêmea, tá bom? Então esse é o que eu vejo aqui no montinho 1. Agora, vamos para o montinho 2. Qual o principal desafio dessa chama gêmea? Aqui, essa chama gêmea, ela tá num processo bem diferente, assim, da primeira. Essa chama gêmea, o principal desafio é manter a humildade. Então, assim, o que é bem diferente da primeira, né? Que curioso. Aqui, o principal o desafio dessa chama gêmea é entender que ela conquistou muita coisa, pode conquistar muita coisa ainda, só que cuidado para não parecer ser arrogante no que conquistou, assim, sabe? Eu vejo muito essa energia de ai, eu sou bom demais, assim, digamos. Então, ela tem que, nesse caso, ela tem que diminuir um pouco a bola, assim, digamos assim. Muita prepotência, acho que essa é a palavra aqui que eu vejo, dessa chama gêmea especificamente. Então, como que vai acontecer, né? A trajetória dessa chama gêmea, ela não tá assim linear, não tá clarinha não, assim. Então, ela tem que trabalhar com essa questão da prepotência dela, de ser grata, sim, pelo que ela já conquistou, pelo que ela já tem, mas tomar cuidado para isso não despertar inveja, ou mesmo ela não se gabar demais das coisas que aconteceram. Enfim, ser um pouquinho mais humilde, né, nesse caso. Então, o que vai acontecer se ela trabalhar com isso? Vai despertar nela uma questão, digamos assim, um pouco mais familiar. E ela vai ter uma nova vitalidade depois que ela trabalhar essa questão, né? Agora que o 7 de ouros também coloca assim, é um pouquinho complicado, porque quando ela trabalhar com isso, em algum momento ela vai sentir que falta, né? Mais, assim, que falta avançar. Aí ela vai com o vigor dela, ela vai avançar, né? Digamos assim. Então, é muito sutil. Essa chama gêmea aqui, eu não sinto que ela tem tantos problemas assim para lidar ou coisas muito profundas. São coisas mais da sutileza do ego, que eu diria assim, sabe? De saber a medida entre você ter orgulho das coisas que faz, caminhar mais um pouco, perceber que vai ter desafio, mas também não se gabar muito pelas coisas que faz. Enfim, são pequenas assim sutilezas assim que ela está enfrentando no momento. Eu vejo que é uma energia que não é assim pesada, que ela tá bem assim leve, digamos assim. São sutilezas que ela precisa ajustar. Então, da mesma forma que da primeira chama gêmea, se ela te encontrou, já sabe, né, quem é você, e se afastou, tá correndo, eu vejo um pouco isso, né, que ela tem que trabalhar. Também, em alguns casos, a questão da conexão espiritual, né, enfim, que ela precisa trabalhar um pouquinho mais também. Mas é isso, então. Então, essas sutilezas do ego, não deixar esse ego inflar tanto,
às vezes é o que faz ela correr, né? Ela corre. Porque por que ela corre nesse sentido? Porque quando a gente está com duas pessoas, a gente tem que saber dividir, a gente tem que saber olhar o ponto de vista do outro, ter empatia, né? E isso às vezes acaba para algumas pessoas sendo uma espécie de desafio, porque ela está muito voltada, ligada ao ego, né? Então ela não quer que ninguém barra as coisas que ela vai fazer nesse sentido, tá bom? Então esse é o desafio da segunda pedrinha. Bom, vamos para a terceira pedrinha. Opa! Olha. Nossa, como são chamas gêmeas tão diferentes, né? A terceira chama gêmea, ela tá precisando ter mais coragem. Então, o principal desafio dessa chama gêmea aqui é superar o medo. Então, ela precisa alimentar essa coragem para aí sim. Engraçado, né? Mesmo alimentando essa coragem, ela ainda vai sentir um pouco de escassez, assim, no sentido... Nossa, eu sinto assim que parece que ela entende, né? Que ela precisa alimentar essa coragem, mas algo vai fazer com que ela meio que corra em círculos, digamos assim. E o que vai fazer com que ela realmente consiga alinhar a coragem dela por uma atitude assim mais específica, mais que vai realmente fazer a diferença é o amor, é o afeto. E daí, se ela nutrir essa questão do amor, do afeto dentro dela, eu vejo muita gente resolvendo questões profissionais aqui. Apesar de não aparecer o Ouros, pela dinâmica assim dos dois Jotas, me veio na cabeça assim muito uma questão assim, vai tentar resolver uma questão que é de repente financeira, aparece aqui, né, o Ouros, só que de uma forma mental a princípio. Então, só que isso não vai gerar muito resultado. O que vai gerar resultado é a coragem que vai vir a partir do coração, a partir das emoções dela. Aí sim vai ter muito resultado, né? Então aqui eu vejo duas coisas. Porque, aí depois teve o 6 de copas e o 3 de copas na sequência. Vai ter muito resultado se ela entender que a coragem que ela precisa é uma coragem que ela tem que vir do coração e não da mente. Porque a mente ela vai levar para um caminhozinho, meio que um pré-caminho assim de escassez, ainda não vai resolver tudo aquilo que ela quer resolver. Mas se ela se conectar com o coração, ou quando, né, ela se conectar com uma coragem ligada a questões afetivas mesmo, aí sim ela vai conseguir resolver os principais desafios dela, né? Então é isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre chamas gêmeas, que é um assunto que eu gosto muito. E bom, se você se interessou sobre esse assunto de chamas gêmeas, eu vou deixar aqui o link dos vídeos que eu acompanho. E muito obrigada por ter assistido. Se inscreva no canal. Se gostou, deixa um like, comentários. Veja se bateu essa leitura com você, tá bom? Tudo de bom!